Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a explicação de como a gente vai fazer o bolo do piu-piu. Então, vamos pegar... A gente sempre começa pelos desenhos, né? Então, eu busquei duas referências aqui na internet. Elas não são exatamente iguais, do mesmo tamanho, mas eu queria ver como que era o layout desse desenho de lateral, de frente e de costas. Então, por exemplo, eu sei que ele vai ter um corpinho pequeno. Vamos dar uma olhada no tamanho desse corpinho. Aqui esse corpinho aqui ele vai ter em torno de 6,5 centímetros, aproximadamente. Largura dele também, 3 centímetros, aproximadamente. Mas o mais importante pra gente ter que observar é o formato dele. Tá vendo? Ele é meio oval assim. E ele vai subindo compridinho aqui. Pode ignorar os braços a princípio, mas seria esse o formato do corpinho do nosso personagem. Aqui na parte do queixo, desse bochechão que ele tem aqui, eu fiz o seguinte, eu esculpi. Eu peguei o desenho dele, fiz assim, ó, fiz uma cópia, passei essa cabeça pro isopor, fui desenhando pontinho por pontinho, desenhei no isopor aproximadamente a cabeça do personagem, e aí quando eu fiz essa parte, eu fiz exatamente esse formato aqui no isopor, eu fui e cortei essa parte onde vai ser de isopor, que é o início da bochecha dele, e daqui pra cima vai ser bolo. Então ficou assim, ó. Daqui, essa parte do queixo, bochechudo dele, queixo não, né, da bochecha dele vai ser de isopor, e daqui pra cá vai ser bolo. E o corpinho dele, eu vou fazer com o meu chocolate de modelar, que é a minha receita própria. Então aqui vai ser puro chocolate, e aqui também vai ser as perninhas de chocolate de modelar, e ele vai ser todo coberto depois de ganache de blindagem, e depois eu vou colocar também o meu chocolate de modelar. E eu vou tingir, ó, essa é a cor natural do chocolate. Eu vou tingir nesse tom de amarelo aqui, vou fazer o branco, vou fazer o azul, o preto, o laranja do biquinho e dos pezinhos, pra gente começar aí a cobrir, né, a decorar o nosso personagem. Então, vocês veem que de frente ele tem esse formato, na lateral ele tem um formato também, sempre aqui, ó, a parte da bochecha menor, arredondada, e aqui ele tem essa protuberância, né, dessa cabeça bem grande aqui. E aqui ele entra, na lateral e dá uma entrada aqui nesse cabeção que ele tem. E na parte de trás, a mesma coisa. Aqui seria o formato da bochecha dele. Eu vou dar uma entrada aqui e aí eu faço ali a parte da cabeça. Observe que esse desenho não é do mesmo tamanho desse, tá? Eu só tô usando como uma referência porque eu não encontrei o piu-piu 360 graus assim de imagem, né? Mas pelo menos eu quis trazer essa imagem pra mostrar que atrás ele tem um rabinho, o formatinho do corpo, meio o bumbumzinho dele aqui avantajado, as perninhas e assim por diante. Então, quando a gente fala em bolo esculpido, você sempre tem que ter desenhos de referência. O meu bolo vai ser exatamente desse tamanho aqui. E eu gosto de passar o desenho para o papel vegetal, porque durante a construção do nosso bolo, eu vou colocando exatamente esse desenho em cima para poder fazer o layout aqui do nosso bolo tudo certinho, tá bom? Vou falar sobre medidas. Conforme eu falei, o meu bolo vai ser exatamente do tamanho desse personagem. Ó, o total da altura dele vai ser de aproximadamente 24 a 25 centímetros de altura. Ele vai ter. Então aqui eu tô colocando 2 barras rosqueadas. Lembra quando eu falo? Se o personagem tem 2 perninhas, são 2 barras rosqueadas. Se o personagem tem 4 perninhas, são 4 barras rosqueadas. Então aqui eu coloquei 2 barras rosqueadas. O tamanho dela é de 6 centímetros de altura. Pega bem lá debaixo da tábua de cakeboard. Sobe aqui pelas perninhas e vai até um pouquinho acima do corpinho dele. Foi exatamente isso aqui que eu fiz, ó. Aqui tá a barra rosqueada. Ela subiu, as perninhas subiram daqui. E veio até aproximadamente aqui. Então, essa parte aqui, 6 centímetros. 6 centímetros de altura. Esse corpinho aqui, lembra quando eu falo? Se eu venho 2 barras rosqueadas aqui, eu preciso fazer uma parada. O que que é essa parada? É exatamente uma madeira que eu cortei de 3 centímetros de diâmetro, que vai entrar aqui, que vai suportar a fixação das 2 pernas. E além disso, ela vai suportar a barra que vai até aqui, ó, no meio da cabeça dele. Então, essa madeira de 3 centímetros de diâmetro, ela serve exatamente para isso, ó. Deixa eu até colocar mais forte aqui, ó. Ela vai ficar fixando as 2 perninhas e ainda de dentro vem uma outra barra rosqueada que vai até metade da cabeça dele. O corpinho, nós temos aqui de tamanho 6 centímetros de altura do corpinho dele.
tá? E aqui ele tem um pequeno pescocinho, que é em torno de 1 centímetro de altura. Essa bochecha aqui que eu fiz de isopor, o tamanho dela de altura é 2 centímetros. E essa parte aqui, até aqui, que vai ser de bolo, dá um total de 10 centímetros de altura de bolo. Lembrando que o nosso bolo vai daqui até aqui. Então, essas medidas é muito importante vocês verem antes de começar a construir a estrutura interna dos nossos bolos. E essas medidas têm que ser respeitadas. Caso contrário, vai sair errado essa parte da estrutura, tá bom? Então, agora a gente vai começar a construir o nosso bolo de baixo pra cima. Bom, próxima aula. Obras. Ah, importante. Se você quer saber como que eu cheguei nesse ponto aqui, existem outros vídeos no canal que ensinam a cortar barra rosqueada, fala sobre porca e arruela, e você consegue chegar nesse resultado. Eu só não vou ficar repetindo isso todos os cursos que eu postar aqui no canal. Então, se tem dúvida, vai lá no canal e assiste assuntos sobre barra rosqueada, como cortar, como fixar, porca, arruela e assim por diante, tá bom? Então, mãos à obra. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu transformo a minha receita de chocolate de modelar nas cores como branco, por exemplo. Por que branco? Porque essa parte do olho do nosso personagem é branquinha. Então eu vou começar com as cores claras. Primeiro eu vou fazer o tingimento do branco, depois do azul claro, depois por último, depois amarelo, laranja e por último o preto. Então, eu vou pegar aqui um pedaço, aproximadamente, que eu vou usar. E agora vocês vão ver ao vivo e a cores, como se transforma esse chocolate de modelar, que é a minha receita especial e exclusiva, nas cores mais claras, como o branco, por exemplo. Porque o nosso chocolate de modelar é feito com chocolate branco. Só que como a gente fala, o branco é só o nome, porque ele no fundo ele é o que? Amarelinho. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente transforma esse chocolate nessa cor aqui, ó, em branco. Eu acho que esse pedaço, ele é suficiente, mas eu vou pegar mais um pedacinho aqui, ó. Então, nós temos o corante em gel branco e nós temos aqui em pó o branco, que é o dióxido de titânio. Eu vou começar com esse em pó. Então, eu coloco ele aqui. E vou começar a sovar. Ponho primeiro ele pra dentro. E aí, começo a sovar. Ó, você começa a perceber que ele já começa a querer pegar a cor branca. Aí a gente tem que ir sovando, sovando, para que essa cor fique em todo o nosso chocolate. Aí vou sovando. Você começa a observar que ele já fica mais clarinho, próximo do branco. Aí a gente continua sovando. Ele não tá ainda no branco que eu quero. Eu vou colocar mais um pouquinho, mas eu quero só pra mostrar pra vocês. Ele já começa, ó, não sei se dá pra vocês verem aí, a ficar numa tonalidade mais clara. Aí eu vou aqui com o branco do dióxido de titânio e vou mexendo. E olha que legal essa receita que eu criei. Olha, eu tô sovando bastante. E cadê a glucose? Tá derretendo? Não. Não é igual essas receitas que você vê aí na internet. O pessoal começa a sovar, o negócio começa a ficar tão gorduroso na mão que tem gente que chega até a espremer, torcer. E isso não acontece nessa minha receita. Em breve eu vou estar lançando o meu curso online, onde eu vou ensinar vocês a trabalharem com chocolate de modelar, que foi a receita que eu inventei. E vocês podem usar para fazer modelagem, para cobrir bolos redondos tradicionais, para fazer bolos esculpidos, cobrir, decorar. E aqui no canal, desde o bolo do Charlie Brown, todos os meus bolos do canal são cobertos com a minha receita exclusiva de chocolate de modelar. Então, tô aqui, vou sovando, vou sovando. Gente, olha como é macio. Super macio. E aí você vê a diferença, como ele vai ficando claro. Com o chocolate de... Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tá vendo? Então tá aqui, vou deixar descansar. E aí já tem aqui o meu branco do olho do nosso personagem. Vou colocar no plástico. E agora eu vou começar a tingir a parte do azul. Eu não tenho
um azul claro. Eu vou usar um pouquinho desse Royal, porque eu não quero que fique um azul forte, sabe? Ah, eu procurei aqui, mas tô sem azul claro. Assim, meninas, tenham visão. Existem muitos clientes que gostam de um bolo decorado, mas eles não gostam da pasta americana. Então, você saber essa receita aqui te coloca na frente da sua concorrência. E você consegue justamente atender esses clientes que são exatamente assim, não gostam de pasta americana. Eu também não gosto de pasta americana. No começo, comecei a trabalhar com ela, até que eu criei essa receita de chocolate de modelar. E hoje eu só trabalho tanto para encomendas como para o canal. Eu só faço com chocolate de modelar. E é incrível a reação dos clientes, como eles ficam apaixonados por esse sabor. O bolo fica até mais cheiroso quando chega na festa da pessoa. Puro chocolate. Por causa do amarelo do chocolate branco, ele tá dando uma consistência de um verde lindíssimo. Tipo um verde erva doce. Mas eu quero azul. Então eu vou colocar mais um pouquinho de azul. Agora sim! Gostei! Olha só, pessoal, quanto tempo eu tô aqui sovando. Você vê que ele começa a ficar brilhoso, sim, por causa do chocolate, mas não chega a escorrer, tá vendo? Agora que eu cheguei na cor que eu quero, eu vou deixar descansar, vou colocar num saquinho e vou partir para a próxima cor. Vamos fazer o laranja, que é no biquinho e no pezinho dele. Vou usar aqui o nosso laranja, já agitar. Vou pegar um pedaço que eu acredito que será suficiente, são poucos detalhes. Acho que vou pegar esse tanto aqui, ó. Acredito que será suficiente. Já antecipei uma parte do processo e fiz o pezinho. Lembrando que eu estudei esse desenho e o tamanho do pé tem que ser exatamente o tamanho do corpinho. Então, ele tem um pezão e esse corpinho. Então, você usa isso como parâmetro. Vou ensinar vocês a fazer o outro pé agora. Cada um pesa 88 gramas, tá? Então, aqui tá o meu chocolate de modelar. Primeiro faço uma bolinha. E aí eu começo a puxar como se fosse uma coxinha. Mais ou menos esse formato. Puxei aqui. Eu dou uma achatada aqui na ponta. Essa vai ser a parte do meu pé. E esse aqui é a parte mais do finalzinho. E aqui eu faço um corte. Pra poder fazer com que essa parte aqui abrace o ferro. Eu vou colocar um pé pra frente e o outro pro lado. Então aqui atrás eu vou apertar pra ele poder fazer a junção. Depois eu aliso. E aqui eu vou começar a modelar o pezinho dele. Então aqui eu vou alisando para tirar toda a imperfeição. Deixar essa parte arredondadinha. Aqui, ó, eu percebo que tá um pouco alto. Então eu vou cortar um pouquinho para ficar igual ao outro pé. Reservo. Acho que mais um pouquinho. Desse chocolatezinho aqui, douradinho. E com a luva, ó, eu simplesmente vou alisando. Como é chocolate, o próprio calor da minha mão vai fazendo o alisamento perfeito e vai tirando as emendas, coisa que a pasta americana não ia permitir. A gente acaba, quando a gente trabalha com a pasta americana, ela fica com essa questão da emenda. Aqui, ó, eu dou uma apertadinha no pé dele, pra ficar essa parte mais fina e essa parte aqui da frente mais larga.
passo. E agora eu vou fazer com a esteca a emenda. Pra não deixar aparentando emendas. Ó, esse aqui atrás faltou um pedacinho. Eu pego e acrescento aqui, ó. Ajeito com a mão e agora eu faço a emenda. Deixa eu só virar aqui pra mim um pouquinho. Ó, a luva me ajuda muito, ó. Pra poder fazer o alisamento. Prontinho. Chocolate aqui de modelar, que a minha receita é exclusiva. Já deixei ele tingido na cor, como vocês viram. Vou pegar um pouquinho e vou ver mais ou menos o tamanho aproximado aqui do corpo dele. Vamos ver quanto que dá aqui. Ó, parece muito. Eu vou pesar isso aqui pra gente ver. Ó, 97,9 gramas. Então, peguei aqui o formato do corpinho. Faço um alisamento assim, como se fosse uma coxinha comprida. Com a própria luva, eu tiro essas imperfeições. Esse chocolate aqui, ó, abraçar essa parte de ferro. Então agora, eu vou ajeitando o formato com as minhas mãos. Tá vendo? Eu vou ajeitando aqui e sempre olhando na minha referência. Né? No corpinho dele, ali do lado. Talvez a câmera não tá pegando, mas aqui em cima eu tenho mais uma visão melhor dele. E aqui eu vou dando o formato. Tá vendo aqui na lateral, ó? Esse bombonzinho. Vou virar pra mim. E aqui com a própria luva, eu vou ajeitando. Lembra que ele tem essa parte aqui, ó? Eu pego um pouquinho do amarelo, esse aqui eu peguei muito. Faço uma cobrinha assim, aperto um pouquinho e vou aqui embaixo, ó, fazer o acabamento. Mesma coisa do outro lado. Diminuo, mas a princípio eu tô gostando do formato. Todo o pé e o corpinho tá sendo feito de chocolate de modelar, minha receita específica. Não é essa receita que vocês encontram no YouTube. Ela é excelente para substituir a pasta americana. Agora vamos à cabeça. Vou começar a colocar o bolo aqui. Massa, recheio, bolo e assim por diante. E a gente vai começar... Eu acho que eu vou começar por aqui. Lembrando que o recheio tem que ter uma consistência, como se fosse uma tomada não, uma pomada. Vou ver se eu consigo pegar ele inteiro aqui. Consegui. Agora aqui, eu quero dar uma olhada como é que tá ficando a altura. Eu vou precisar de mais um desse daqui, e aí depois eu vou esculpir. O ideal seria, ao invés de usar esse pequeno aqui, colocar 3 desse daqui. Eu vou fazer essa alteração. Esculpir. Deixa eu deixar aqui do lado. Eu vou ter que virar pra mim só pra poder ver o tamanho aqui. É isso aí. Eu vou só trocar a faca
Abriu. Bom, então pra gente começar a esculpir conforme o formato lá do nosso bolo. Eu vou começar pelas laterais, sempre de baixo pra cima, e sempre atenta ao formato dessa cabeça dele. Então a gente tem aqui o queixo, e daqui começa grande. Então a gente vai... Então aqui tá a nossa ganache de blindagem. Eu resolvi colocar a espécie de um babador aqui no nosso personagem. E eu vou passar ganache desde o isopor até a parte do bolo. Nesse momento eu quero selar esses fiapinhos de bolo, sabe? Que vai ficar caindo. Esse é o objetivo. Passo no isopor também. Agora vamos fazer os olhinhos. Vou pegar aqui o chocolate branco, quer dizer, nosso chocolate de modelar que a gente pintou de branco. E agora a gente vai fazer os olhos. Vou pegar um pedaço, pegar metade dele. Entendeu? Vou sovar e a gente vai abrir do tamanho que tá ali. Sovando, sovando. Ai, que delícia, aqui tá chovendo. Ó, agora eu coloco aqui, ó, nosso desenho, e eu vou fazer essa parte do branco. Cadê minha esteca? Achei. Então, com a esteca, ó,
eu venho aqui e vou desenhando por cima. Agora eu vou cortar. Cadê a minha faca? Tá aqui. Cortei, passo o dedo para alisar as pontas, deixar arredondado. E vamos ver se ficou muito grosso. Eu acho que ficou grosso. Vou colocar isso aqui de lado. Deixa eu medir aqui no nosso personagem os olhos, a posição dos olhos. Coloquei meu desenho em cima e tô marcando aqui, ó, aonde eu vou fazer o recorte dos olhos. Mesma coisa aqui do lado. Vou marcar onde eu vou colocar o bico dele. Vamos ver como é que ficou a marcação. Perfeito. Então, agora eu vou recortar essa parte aqui. Gostei desse olho, mas não gostei do outro. Mas vamos lá. Esse recorte. Agora eu quero arrumar um outro olho, porque não estou satisfeita. Então eu vou redesenhar. Mas antes eu vou apagar aqui o risco que eu fiz. Essa é a vantagem do chocolate, tá vendo? Passa o dedo, o risco desaparece. Aí eu vou posicionar aqui no outro certinho. Isso. E vamos lá fazendo outro. Agora sim. Agora me gostou muito mais. Agora que eu tirei essa parte dos olhos, eu só vou passar o dedo aqui pra arredondar.
Agora eu vou lavar minha mão porque vou mexer com o branco, aí já viu. Agora eu vou checar se o branco que eu abri tá muito grosso. Eu acho que tá. Só quero encostar aqui pra eu ter a certeza. Sim. Então eu vou querer esse branco mais fino. Bolinha. Cortando. Alisando as pontinhas. Não, chocolate amarelo aqui não, meu querido. Então vamos ver como é que ficou. Tam, 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 tam. Gostei.
Mais uma vez, vamos tirar mais um azul. Agora, para finalizar, vamos colocar a parte preta dos olhos. De novo, eu volto com o meu desenho e vou só fazer uma marcação. Aonde que vai a parte preta? Aproximadamente. Fiz duas bolinhas pretas, dei uma achatadinha. O outro também, aproximadamente, eles têm que estar ali quase do mesmo formato. Deixa eu ver se tá do mesmo tamanho aqui. Agora aqui a gente vai pegar de novo a nossa referência e vamos ver o biquinho.